Ninguém vai cobrir guerra em equipe, não existe isso. Até porque para uma guerra, quanto menos gente, melhor. Para se locomover, para num caso de emergência o cara sair, não sei o quê. Então é assim que se faz, né? 2 meses antes de eu chegar em Homs, morreram 2 jornalistas, uma americana e um francês. Morreram em Homs, na cidade que eu fui. E estavam sozinhos, né? E assim que jamais eu iria levar alguém comigo para a guerra. Porque eu indo sozinho, se eu morrer, eu estou por mim, né? Se você está sozinho em algum lugar, você naturalmente chama menos atenção do que se você estiver em dupla. Você sozinho, tipo assim, automaticamente você passa a ser um perigo um pouco menor para quem quer que seja, onde quer que você esteja. Porque em dupla você se dispersa mais, você ouve a opinião da outra pessoa. E sozinho você tem que tomar a decisão, você não tem muito tempo a perder. Você sozinho, eu acho que você tem sede de informação. Se você quer produzir, você tem que respeitar só a sua vontade, o seu corpo, o seu cansaço. Então é um risco que eu acho que cada um tem que avaliar até onde vale a pena correr esse risco. Como a ida para a Síria foi uma ideia minha, uma decisão minha, até porque não era meu trabalho fazer matéria. Eu era editor executivo, não fazia matérias. Eu fui porque eu quis ir. Então eu não queria levar ninguém comigo para a pessoa correr riscos, entendeu? E quando eu consegui o visto de imprensa, eu cheguei na direção da Istoé e falei, eu estou há vários meses já negociando isso, ninguém sabia, e saiu meu visto agora, e eu estou apto a ir para a Síria cobrir a guerra lá. Vocês querem que eu vá? E aí a direção da Istoé falou, queremos. E eu fui. Eu consegui o visto muito pela ajuda da Embaixada Brasileira lá na Síria. Bem, o Cléster entrou em contato com a Embaixada, falando sobre o plano dele, de fazer essa reportagem lá, de testemunhar em primeira mão, né, o que estava acontecendo em Homs. Ele, na verdade, falou com o meu chefe, inclusive foi aconselhado a não fazer isso que ele tentou fazer. Já tinha contato com pessoas do exército rebelde da Síria, tinha um contato muito bom com um ativista de direitos humanos, que é um cara sírio e que mora em Homs. Então tudo isso eu fiz antes de ir, né? Então quando eu fui para lá, eu estava com tudo muito bem costurado já, né? Eu estava indo cobrir uma guerra, né? A gente não tem noção do que é. Mas você leia e veja notícias sobre a guerra na Síria, você não tem noção do que é. É muito, muito pior do que a gente imagina. Em Homs, pra você ter ideia, você não consegue passar 10 minutos sem ouvir um tiro ou uma explosão. As pessoas pensam que Homs é um vilarejo. Não, Homs é uma cidade com 1.800.000 habitantes. Homs é do tamanho de Curitiba, uma cidade grande. A grande dificuldade que teve foi o fato de eu estar num país em guerra, né? Que tudo fica muito difícil, o transporte, você está o tempo todo correndo risco de ser preso, está sendo revistado, policiado o tempo todo. E por ser um país árabe, tinha dificuldade do idioma, né? Quando eu fui preso na rua, em vários momentos eu fui cercado por militares árabes que ficavam apontando armas para minha cabeça e gritando comigo em árabe. E em vários momentos eu achei que ia morrer, que ia ser executado ali no meio da rua, né? Fui algemado, fui torturado, teve um delegado nesse lugar que queimou meu rosto com um cigarro para me obrigar a assinar o documento em árabe. Eu fiquei 6 dias preso, me colocaram na penitenciária, numa cela com mais de 20 presos árabes, todos homens comuns da região. E ninguém nunca me disse por que eu fui preso. Nunca me disseram isso. E aí foi nessa prisão, nessa cela, foi que eu tive uma experiência, acho que a mais fantástica da minha vida, porque tudo indicava que aquilo ia ser um inferno, né? Eu numa cela, numa penitenciária, com mais de 20 árabes, muçulmanos, e na verdade a única angústia que eu passei ali dentro, nesses dias todos, na prisão, era o fato de não saber o que iam fazer comigo. Se eu ia ficar lá para sempre ou se eu ia ser executado. Isso é muito aterrorizante. Eu encontrei com o Cléster depois que ele já foi libertado e já tinha chegado em Damasco, né?
Quem leu o livro dele viu que ele pegou um ônibus, foi colocado num ônibus e aí chegou a Damasco por algum agente do governo. Bom, aí no dia que a gente foi levar ele lá para o Líbano, a gente pegou ele lá no hotel que ele estava, lá em Damasco. A gente passou antes no Ministério do Interior, no Ministério da Informação sírio, para pegar câmera e algumas coisas dele que tinham sido apreendidas. Cruzei a fronteira com ele, da Síria para o Líbano, e daí deixei ele no hotel, até perto do aeroporto mesmo, perto do aeroporto, para ele pegar o avião no outro dia pela manhã. Agora fez exatamente um ano, na verdade 13 meses, que eu voltei da Turquia. Eu fui passar férias lá. Eu estava acessando a Globo.com lá de Istambul, era acho que um dia antes de eu voltar para o Brasil. Aí eu vi notícia lá, jornalista brasileiro é mantido refém na Síria. Então eu comecei a ler a matéria, aí eu vi descobri que era o Cléster, mas quando saiu a matéria ele já tinha sido libertado. Então não tive nem tempo de ficar preocupado com a segurança dele, com a vida dele, como amigo, porque a matéria dizia que ele já tinha sido solto. Aí no dia seguinte que eu estava dentro do avião, o voo era de Istambul para São Paulo. Fazia alguns anos que eu não via, alguns anos mesmo que eu não via o Cléster. Aí quando eu vejo, está ele entrando estava sentado mais pro fundo do avião, eu vejo ele entrando lá com uma mochila, assim, meio um cara ainda de assustado. Aí ele sentou uns três poltronas, uns 3 assentos na minha frente. Aí eu levantei e fui me certificar se realmente era ele. E era um voo de, sei lá, aproximadamente uns 10, 11 horas. Exato, ele teve tempo de contar, narrar exatamente tudo o que aconteceu ao longo dos dias que ele foi lá para a Síria, desde a saída dele da Estuel, o que motivou ele a querer fazer essa reportagem. E na hora eu falei assim, pô, isso aí dá um livro, né? Você vai fazer um livro, né? Aí foi na mesma hora que eu falei para ele teve o estalo, ele teve a ideia de realmente colocar isso num livro. Eu sabia que era muito perigoso, né? Mas eu não podia deixar de ir para lá, entendeu? E eu não me arrependo de nada. Não, porque eu fui fazer meu trabalho, foi muito angustiante, muito sofrido, mas foi uma experiência muito rica para mim, sabe? Como jornalista, como pessoa, sabe?